Oi, gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje eu vou dividir aqui com vocês uma pesquisa que eu já fiz um tempo atrás e que eu achei legal sobre a importância da cerâmica na história da civilização, né? Se vocês gostarem, deixem aí seu like, se inscrevam no canal, que eu gosto de dividir aí alguns conteúdos que eu acho que é interessante para a gente saber, né? E se você também curte esse tipo de conteúdo, continue vendo o vídeo até o final e escutando aí o que eu consegui trazer nas minhas pesquisas, tá bom? Vamos lá. A cerâmica é um importante material para a disciplina científica conhecida como arqueologia, que é uma disciplina que estuda os modos de vida e as culturas de um povo através dos vestígios materiais. Os arqueólogos têm a cerâmica como uma grande aliada nesse sentido, até porque ela faz parte de alguns materiais que resistiram ao tempo e seus achados colaboram até hoje para transmitir o modo de vida dos nossos antepassados. Flávia Almeida, em seu artigo sobre a história da cerâmica, ela cita o antropólogo Lévi-Strauss ao comentar sobre uma das diversas origens mitológicas da argila na Terra e a ligação da mesma com as mulheres, através de um mito jivaro, uma tribo que fica localizada na fronteira entre o Equador e o Peru. A argila para esse povo se apresenta na palavra nui, e eles tinham, no mito da cerâmica, uma relação com a criação do mundo. A cerâmica no período neolítico. Que período que foi esse? O período neolítico é o último período da pré-história e também conhecido como a Idade da Pedra Polida. O nome é adotado devido à técnica utilizada para construir armas e instrumentos, utilizando-se das pedras polidas mediante atrito, e também período que se deu o início da agricultura e da domesticação dos animais. A cerâmica nesse período passa a ser produzida não somente como peças utilitárias, mas também através do artista neolítico, que inicia-se aí uma preocupação com a beleza da cerâmica. Outras técnicas foram sendo criadas nesse período, mas para que essas novas técnicas fossem produzidas, primeiramente eles utilizavam-se de um modelo feito de cerâmica, como se fosse assim uma forma de barro. Dentro dessa forma era despejado metal já derretido nos fornos, e quando o ferro fundido dentro da forma de cerâmica estivesse bem frio, era então quebrada a forma e ali surgia a escultura desejada pelo artista. Uma das histórias sobre o início da cerâmica se diz que os homens, ao pisarem na terra molhada, ele observou que ali ficavam as marcas de seus pés. E quando essa terra secava, ali ficavam conservadas as suas marcas e também o formato dos pés. Entre aspas, a argila úmida é macia e maleável. Talvez tenham imaginado que esse material poderia ser apropriado para fazer objetos. Fecha aspas. Mas havia um problema: como tornar esse produto um pouco mais resistente? Para tornar o produto mais resistente, foi então que resolveram fazer a queima da argila. Ou seja, se ao secar a terra a forma já aparecia, quem sabe se a sua secagem fosse mais forte com fogo, poderia ter mais resistência. Percebe-se então que o fogo é fundamental para que a argila tivesse uma consistência mais endurecida. E assim, aos poucos, eles foram trabalhando com mais produtos de utilidades domésticas, bem como foram desenvolvendo produtos criativos com argila, porém agora pensando em sua beleza. A arte da cerâmica foi sendo desenvolvida em diversos lugares do mundo ao mesmo tempo.
tanto nos países ocidentais como orientais. Na China e no Egito, por exemplo, a utilização da cerâmica remonta a mais de 5.000 anos. Nas tumbas dos faraós do Antigo Egito, vários vasos de cerâmica continham vinho, óleos e perfumes para fins religiosos. No Egito, a religião é um dos aspectos mais importantes de sua cultura. Ela invadiu toda a vida egípcia, interpretando o universo, justificando sua organização social e política, determinando o papel de cada classe social e, consequentemente, orientando toda a produção artística desse povo. Como os egípcios acreditavam em uma vida após a morte e que essa vida é a mais importante do que as que viviam aqui no presente, muito de suas artes era voltada para esse momento da morte, dessa passagem. Assim, a arte egípcia concretizou-se desde o início nos túmulos, nas estatuetas e nos vasos deixados junto aos mortos. É uma citação da Proença, da página 17. Havia também nessa cultura os vasos canópicos. O que eram esses vasos? No Antigo Egito, durante o processo de mumificação, eram retirados os órgãos internos e eram colocados nesse tipo de vaso. A crença egípcia se baseava no fato de que a preservação desses órgãos era muito importante para garantir a vida dos mortos no além. Entre aspas, Canopo era o nome de uma cidade costeira egípcia localizada na região do delta do Nilo, perto da atual cidade de Alexandria. Era também o nome de um piloto de Menelau, que teria sido enterrado nessa cidade, onde foi adorado como divindade, representada como um vaso com cabeça humana. Quando os primeiros egiptólogos começaram a desenvolver o seu trabalho, eles denominavam qualquer vaso que tivesse uma forma humana como canopo. Cada um dos vasos era identificado com uma divindade conhecidas como filhos de Horus, Insete, Hapi, Duamutef e Queberrezenuef. Cada nome. Eles acreditavam que cada um desses filhos de Horus protegia um órgão, que eram, respectivamente, o fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos. Os vasos eram colocados nos túmulos, orientados para cada um dos pontos cardeais, sendo cada um deles associados a uma deusa tutelar, Ísis, Neftis, Neite e Serket. Vamos ver um pouquinho, a cerâmica, como é que era na Grécia. Na Grécia, um país dedicado à beleza e estética, as pinturas aparecem como elemento de decoração. Painéis, paredes das construções, templos eram pintados como forma de beleza e também de transmissão da cultura. A pintura grega também se manifestou através da arte da cerâmica. Os vasos gregos são conhecidos não só pelo equilíbrio da forma, mas também pela harmonia entre o desenho, as cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Assim disse a historiadora Proença na página 32 do livro de artes, um daqueles que eu vou deixar as referências aí no final para vocês, tá? Os vasos pintados, na Grécia, eles serviam para rituais religiosos, bem como eram utilizados como recipientes para guardar água, azeite, vinho e demais tipos de mantimentos.
Mas com o desenvolvimento da produção dos mesmos e da criatividade, eles passaram a ter o seu valor artístico. Observa essa figura aí, né? Que inicialmente os vasos tinham como fundo a cor natural da cerâmica, onde se faziam as pinturas, representando geralmente cenas das vidas diárias da cultura grega, bem como de sua mitologia. Inicialmente, o artista pintava em negro a silhueta das figuras. A seguir, ele gravava o contorno e as marcas dos interiores dos corpos com um instrumento pontiagudo que retirava a tinta preta, deixando as linhas nítidas. Abre aspas, por volta de 530 a.C., um discípulo de Ezequias realizou uma grande modificação na arte de pintar vasos. Ele inverteu o esquema das cores, deixou as figuras na cor natural do barro cozido e pintou o fundo de negro, dando início à série de figuras vermelhas. O efeito conseguido com essa inversão cromática foi, sobretudo, dar maior vivacidade às figuras. Fecha aspas, da Proença, na página 33. Citação dela. Vamos falar um pouco agora, gente, sobre essa história da cerâmica na China. Quando se trata desse assunto, cerâmica, porcelanas, a China é referência no assunto desde o início e até os dias de hoje. A história da cerâmica chinesa é uma contínua experimentação de materiais, técnicas de cozedura e processos de decoração, encaminhada para uma produção cada vez mais bonita, variada e perfeita. Assim como em outras regiões, no período neolítico, a China produzia peças de cerâmica utilitárias, algumas sem ornamentação e outras decoradas, através da aplicação de pigmentos naturais em vermelho e preto que podiam reproduzir motivos esquemáticos, abstratos e de animais. A produção da cerâmica doméstica manteve-se durante a Idade do Bronze e já na época Qin, e sobretudo na Han. As técnicas da olaria foram utilizadas para criar formas muito variadas, figuras humanas, maquetes arquitetônicas que faziam parte dos mobiliários funerários. No período da dinastia Han, várias inovações aconteceram na China. A cerâmica chinesa passou por diversas transformações. A mais interessante foi a utilização do vidrado, um verniz à base de óxido de chumbo, que aplicado sobre a superfície da peça e cozido, criava sobre o objeto uma camada brilhante, impermeável e protetora. Este verniz, assim como outro criado posteriormente, de tipo alcalino, que é a base de óxido de potássio e sódio, misturava-se com outras substâncias, óxido de cobre ou de ferro, dando às peças distintas tonalidades que potencializavam o seu valor estético. A história é mesmo linda. Enquanto alguns arqueólogos e pesquisadores no assunto dizem que a cerâmica surgiu aproximadamente no período neolítico, pesquisando por aqui vejo uma reportagem que me chamou a atenção sobre achados de cerâmicas. Na caverna de Xianrengon, em Jiangxi, no sul da China, foram encontrados fragmentos de cerâmica como esses da foto acima, classificados como sendo de 20 mil anos. Os antropólogos compararam a descoberta com outros exemplares de 15 mil anos atrás. Portanto, argumentam que com essa nova evidência é negada a teoria de que a cerâmica foi inventada há cerca de 10 mil anos, período quando os seres humanos passaram de caçadores a agricultores. Agora olha a seguir que história legal.
Arqueólogos, em 1974, descobrem preciosidades em objetos cerâmicos na China. Para se ter uma ideia da arte da cerâmica na China, em 1974, arqueólogos encontraram em Qinling, a 30 quilômetros a leste de Xi'an, 22 séculos após serem construídos, os guerreiros de Xi'an. Nesse ano de 74, um camponês que furava um poço encontrou um pedaço de cerâmica. Com receio de ter feito algo errado, ele preferiu chamar as autoridades. Em seguida, chegaram os arqueólogos sem muitas pretensões, mas quando ampliaram suas buscas, eles ficaram atônitos, pois encontraram guerreiros e cavalos, passaram a brotar da terra dia após dia. Se não fosse o poço do camponês, esses tesouros poderiam ainda estar embaixo da terra. Legal, né? Olha a arqueologia como é linda. Vamos falar um pouquinho da cerâmica aqui no nosso país, no Brasil, né? Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, a cerâmica já fazia parte dos povos que por aqui habitavam, os nossos índios brasileiros. Há mais de 1500 anos, os povos que habitavam a ilha de Marajó trabalhavam a cerâmica. Eram pintadas em preto, branco e vermelho e decoradas com desenhos geométricos. Hoje, esse tipo de cerâmica, chamada marajoara, está muito difundida no Brasil e é fabricada em oficinas de artesanatos da região amazonense. A ilha de Marajó é a maior ilha do Brasil, situada no estado do Pará, localizado na foz do rio Amazonas, no arquipélago de Marajó. Ela se encontra no norte do Pará, a 90 quilômetros da capital Belém. Com cerca de 3.000 ilhas e ilhotas, o Marajó é o maior arquipélago flúvio marítimo do mundo e uma área de proteção ambiental. Somente na metade do século XIX é que a riqueza arqueológica oriunda dos povos indígenas da região começou a ser descoberta. Estima-se que os primeiros habitantes da ilha tenham vivido há 5.000 anos, mas a maior parte de seus restos habitacionais foram destruídos. Os vasos e objetos de cerâmica encontrados na região, tão belos e valorizados, são considerados um símbolo do estado do Pará, por representarem a cultura nativa da região. Alguns desses objetos datam de 400 a 1350 de nossa era. Infelizmente, boa parte das preciosas cerâmicas marajoaras encontra-se hoje em coleções particulares e museus da Europa, Estados Unidos e Brasil. O maior acervo brasileiro de peças de cerâmica marajoara está no Museu Paraense Emílio Goeldi e no Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari. A produção da cerâmica pelos índios estava nas mãos das mulheres das tribos, responsáveis por todo o processo da fabricação das peças de cerâmicas, desde a coleta da argila, da modelagem, da queima e da pintura final. Havia uma grande variedade de produtos, tais como as urnas funerárias, brinquedos, apitos, utensílios domésticos, cachimbos e etc. Enfim, gente, né? O objetivo era trazer um pouco sobre essa importância da cerâmica para a história das civilizações, o que acredito que já dá aí para a gente ter uma ideia. A história sobre a cerâmica é apaixonante, pois, de certo modo, ela está diretamente ligada à história da civilização, o modo de viver de tantos povos diferentes. E conforme a gente vai pesquisando a respeito, se deixar o assunto não tem fim. Adoro tudo isso. Era isso por hoje. Um abraço para vocês, se cuidem nessa pandemia. E vou deixar aqui um slide aí com algumas dicas de onde eu vi essa pesquisa, caso você queira se interessar e ver mais algumas coisas, tá? Era isso por hoje. Um bom domingo para vocês e até a próxima. As referências, gente, tá?
Obrigada para quem chegou até o fim do vídeo. Até!